Agora nós vamos falar sobre o Sistema Eletrônico de Informações. O SEI é um sistema de gestão de processos administrativos e documentos eletrônicos. E uma das suas principais características é a libertação do papel. Mas não só isso, ganhamos também celeridade no andamento dos processos. Agora vamos fazer um passo a passo para acessar o SEI e também fazer uma inclusão de um processo e os documentos pertencentes a esse processo. Quando a gente acessar a página do SEI, vai aparecer 3 campos: de usuário, senha e órgão. No campo de usuário, provavelmente o militar deverá colocar o seu próprio RG, com a sua senha cadastrada, e por último, o órgão ao qual pertence. No nosso caso, devemos selecionar SEDEC. E apertamos a opção de acessar. Feito isso, aparece essa tela para nós, onde tem algumas opções à nossa esquerda. Podemos visualizar também os processos recebidos naquela unidade, os gerados, e nessa parte superior à direita aparece a unidade ao qual o militar pertence. Para iniciar um processo é bem simples. No nosso canto esquerdo, podemos visualizar que está escrito Iniciar Processo. Vamos clicar nessa opção e aparecerá para a gente essa tela, onde podemos escolher o tipo de processo que queremos criar. Vou selecionar essa primeira opção, Processo Administrativo, Elaboração de Correspondência Interna. Feito isso, aparece a tela onde me dá algumas opções, na verdade alguns campos para que sejam preenchidos. Já vai vir o tipo do processo que nós criamos. Eu vou inserir a especificação desse processo, sobre o que ele se trata, e irei colocar os interessados ou somente o interessado desse processo. Vou marcar a opção do seu nível de acesso, se esse processo é sigiloso, restrito ou público. E feito todos esses preenchimentos, seleciono na parte inferior da página a opção de salvar. Bom, temos o processo criado, com o número no canto superior esquerdo, conforme selecionado, e temos algumas opções para utilizar neste processo. Bom, agora eu preciso incluir um documento nele. Então eu vou vir nessa primeira opção para incluir um documento. A página que aparece logo em seguida, que é de gerar documento, me dá algumas opções de documentos já padronizados que eu posso escolher. Eu vou selecionar correspondência interna, NA, o documento que eu escolhi para incluir no processo neste momento. Em seguida, aparece essa página com a descrição que eu vou inserir sobre esse documento, sobre o que ele se refere, a quem ele se destina. Se tiver alguma observação da unidade, pode ser colocado nesse campo, observações desta unidade. E por último, o nível de acesso do documento, se é público, restrito ou sigiloso. Feito todos esses preenchimentos, seleciona a opção de confirmar dados. A página que aparece logo em seguida é a do documento já incluído no processo. E no canto superior esquerdo, o número do documento e logo acima o número do processo ao qual ele está inserido. Mas eu preciso colocar as informações que são necessárias neste documento. É um documento que já é padronizado, mas eu preciso editá-lo. No
canto superior central, podemos observar algumas opções para este documento. Tem um pergaminho que é a opção de editar documentos. Nós vamos fazer a edição desse documento e inserir o que precisa ser colocado neste documento referente a esse mesmo processo. Então vai ter o destinatário do documento, o emissor do documento, o assunto referente a este também documento, o seu texto e o carimbo do militar que vai assiná-lo. Mas eu preciso inserir um documento em anexo a este processo. Novamente, seleciono o número do processo no canto superior esquerdo, incluir documento, me aparecem várias opções de inclusão de documento, mas desta vez eu vou inserir um arquivo. Então eu seleciono em externo. Vou colocar o tipo do documento, a data do mesmo, se foi feito na unidade ou digitalizado na mesma, coloco a quem é de interesse esse documento. Novamente, o nível de acesso, se é sigiloso, restrito ou público. Aperto na opção de escolher arquivo, seleciono o documento que eu preciso inserir, né, na pasta que está no computador e aperto em confirmar dados. Então aparece esse documento, esse arquivo incluído no processo, sob o número 270055/000405/2021. Mas agora a gente precisa assinar o documento que está encaminhando esse arquivo. Seleciono novamente o documento que já foi incluído, a correspondência interna, e agora eu venho nessa caneta de cor preta, que é de assinar documento. Seleciono e aparece uma outra caixinha para poder inserir tanto o cargo que o militar exerce, quanto a senha desse militar. E é a mesma senha que foi utilizada no acesso ao SEI. Quando tinha o usuário, tinha a senha e o órgão, é aquela mesma senha que foi utilizada anteriormente para acessar a página. Feito isso, clica em assinar. E na página seguinte, automaticamente aparece uma caneta na cor amarela, porque esse documento já foi assinado dentro da unidade do militar, mas ainda não foi enviado para uma outra unidade. Nesse momento nós precisamos enviar esse processo. Então selecionaremos esse envelope com um papel no interior dele. Colocamos a unidade a qual esse processo será direcionado e clicamos em enviar processo. Na verdade, em enviando assim o processo. Por fim, senhores, as referências bibliográficas utilizadas nessa instrução foram o Manual de Redação Oficial do Poder Executivo Estadual e um Manual do Usuário Básico do Sistema Eletrônico de Informações do Estado do Rio de Janeiro. Espero que os senhores e as senhoras tenham gostado. Até breve.